Já sentiu aquela sensação estranha de que, toda vez que você conta um plano super importante para alguém, ele simplesmente perde a força? Ou que, depois de compartilhar uma conquista que ainda nem aconteceu, a energia toda se esvai? Rudolf Steiner descobriu o motivo. E acredite, não tem nada a ver com inveja ou mal olhado como a gente costuma pensar. Steiner revelou, através da antroposofia, que existe um mecanismo espiritual invisível acontecendo no exato momento em que você abre a boca para falar sobre seus projetos. E esse mecanismo, acredite ou não, está roubando a força que sua alma precisa para manifestar aquilo que você tanto deseja. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 5 lições que Steiner nos deixou sobre o poder inestimável do silêncio e vai entender, de uma vez por todas, por que as pessoas que realizam coisas grandiosas raramente falam sobre seus planos antes da hora certa. E olha, isso não é sobre ser uma pessoa fechada ou desconfiada. É sobre proteger a sua energia criadora de algo que Steiner chamou de efeito dissipador. E o mais chocante é que você está fazendo isso todos os dias, sem nem perceber. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quando você compartilha um plano, uma ideia, um objetivo que ainda não se concretizou no mundo real, você está lidando com algo que existe apenas na dimensão sutil. É como uma semente espiritual, uma potencialidade que a sua alma está delicadamente gestando. Steiner explicou que essa semente precisa de uma força muito específica para germinar e florescer. Ele chamou essa força de vontade criadora. É a energia da sua essência divina, totalmente direcionada para trazer algo do mundo espiritual para o nosso mundo. O mundo material. Mas aqui está o grande problema, que 99% das pessoas não conseguem entender. Essa força criadora é limitada. Você tem uma quantidade específica dela disponível para cada projeto, para cada sonho, para cada objetivo que você traça. E toda vez que você fala sobre isso antes da hora, você está gastando essa força vital. Mas como exatamente isso acontece? Através das suas palavras. Steiner revelou que a palavra falada não é apenas um som. No momento em que você articula um pensamento, você está movendo energia do seu corpo astral para a dimensão sutil. Você está criando formas pensamento que se projetam para fora de você. Quando essa forma pensamento se refere a algo que você quer manifestar, ela carrega parte da força criadora que deveria estar sendo usada para a realização real. É como se você estivesse construindo uma casa e, em vez de usar os tijolos para erguer as paredes, começasse a distribuí-los aleatoriamente pela vizinhança, um verdadeiro desperdício. E tem mais: essas formas pensamento não desaparecem, elas ficam flutuando no plano astral. E aqui entra a segunda lição de Steiner, que vai mudar completamente a forma como você encara a questão do silêncio. Existem seres no plano astral que se alimentam da energia humana. Steiner os identificou como entidades da sombra. E essas forças são atraídas especificamente por formas pensamento relacionadas a desejos não realizados. Por que isso acontece? Porque essas formas carregam uma energia muito específica, uma tensão constante entre o que é e o que poderia ser. E essa tensão é exatamente o tipo de vibração que essas entidades da sombra consomem para se manterem vivas. Então, toda vez que você conta um plano importante, você não está só dispersando a sua força criadora. Você está literalmente criando alimento energético para entidades que trabalham diretamente contra a sua manifestação. É como dar corda para o inimigo.
Steiner foi muito claro sobre isso em suas palestras sobre as forças opostas. Essas entidades não querem que você fale por maldade. Elas simplesmente se alimentam da energia da não realização. Quanto mais você projeta verbalmente sem concretizar, mais você sustenta essas forças sombrias. E agora vem a parte que a maioria das pessoas confunde com superstição ou crendice popular. Steiner também falou sobre como outros seres humanos, mesmo sem a menor intenção, podem se tornar canais dessas entidades da sombra. Quando você conta um plano para alguém, essa pessoa começa a pensar sobre isso, a formar suas próprias formas de pensamento relacionadas ao seu objetivo. E aqui está o detalhe crucial que a antroposofia revela. Se a pessoa está vibrando em uma frequência de dúvida, ceticismo ou até mesmo inveja, ainda que de forma inconsciente, as formas de pensamento que ela cria vão entrar em conflito energético com as suas. Não porque ela queira te prejudicar ativamente, mas porque, no plano astral, pensamentos de naturezas opostas se repelem. É física espiritual. Steiner mostrou que o mundo astral funciona com leis tão precisas quanto a gravidade no mundo físico. E uma dessas leis é que formas de pensamento carregadas de dúvida literalmente dissolvem formas de pensamento carregadas de certeza e fé. Então, quando 10 pessoas pensam que seu plano não vai dar certo, mesmo que elas não digam nada, elas estão criando uma força astral que trabalha diretamente contra a força astral que você está tentando construir com tanto esforço. É uma batalha energética invisível que você nem sequer percebe que está travando. E a pior parte de tudo isso, você mesmo iniciou essa batalha ao compartilhar seus planos prematuramente. E chegamos à terceira lição de Steiner. O silêncio não é passividade, é proteção ativa. Existe uma ideia completamente distorcida de que ficar em silêncio é ser fraco ou medroso. Steiner ensinou exatamente o oposto disso. Ele mostrou que o silêncio consciente é um dos maiores exercícios de fortalecimento da sua essência divina, do seu eu superior. Por quê? Porque quando você escolhe não falar, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você está mantendo toda a sua força criadora concentrada no seu objetivo. Em vez de dispersá-la em palavras vazias, você a mantém circulando internamente, alimentando a semente espiritual que está gestando com tanto carinho. Segundo, você está treinando o domínio sobre o seu corpo astral. Steiner explicou que o impulso de falar sobre nossos planos vem do corpo astral, que busca incessantemente validação externa. Mas a sua essência divina não precisa dessa validação. Ela sabe que a manifestação é interna antes de se tornar externa. Então, toda vez que você sente aquela vontade quase irresistível de contar uma boa notícia, de compartilhar um plano empolgante, de falar sobre um objetivo que te motiva, e você escolhe ficar em silêncio, você está fortalecendo a sua essência divina sobre o seu corpo astral. É um exercício espiritual profundo, disfarçado de algo incrivelmente simples. E Steiner foi ainda mais longe em suas revelações. Ele revelou que existe um momento específico em que falar se torna seguro e até mesmo benéfico. Mas esse momento não é quando você busca validação ou aprovação. É quando a manifestação já começou a se concretizar no plano físico. A regra é surpreendentemente simples. Só fale sobre o que já está sendo, nunca sobre o que ainda está por vir. Se você está escrevendo um livro, não conte que vai escrever um livro. Conte quando o livro estiver pronto e publicado. Se você está começando um novo negócio, não anuncie a ideia. Anuncie a inauguração. Se você está mudando de vida,
Não compartilhe o plano. Compartilhe a mudança já realizada. Por que essa diferença crucial? Porque quando algo já se manifestou no mundo físico, a força criadora já cumpriu o seu papel. Ela já trouxe a semente da dimensão sutil para o mundo material. Nesse momento, falar não dispersa energia. Apenas informa sobre uma realidade que já está estabelecida, mas enquanto está no processo de criação, cada palavra se torna um vazamento energético. E isso nos leva diretamente à quarta lição de Steiner, que é sobre reconhecer os drenadores de energia sem julgá-los ou condená-los. Steiner nos ensinou que a drenagem de energia nem sempre é intencional ou consciente. Na maioria das vezes, nem a pessoa se dá conta de que está fazendo isso. Mas existem indivíduos cujo corpo astral está tão carente de energia vital que ele automaticamente se conecta a fontes externas. E sabe qual é uma das fontes mais fáceis? Alguém falando animadamente sobre um plano futuro. Quando você compartilha um sonho, um objetivo, algo que te emociona, você está em um estado de alta vibração. Seu plano etérico está expandido, sua aura está brilhante. Para alguém em depleção energética, você se torna um imã. A pessoa não pensa conscientemente, vou sugar a energia dessa pessoa. Mas no nível astral, existe uma conexão automática. E no momento em que ela começa a fazer perguntas, a querer saber mais detalhes, a demonstrar muito interesse, pode estar acontecendo uma transferência energética. Você sai da conversa se sentindo estranhamente cansado, como se a empolgação tivesse sumido, porque parte da sua força vital foi para o campo energético da outra pessoa. Rudolf Steiner foi muito claro que isso não torna a pessoa má. É um mecanismo de sobrevivência do corpo astral dela, mas você precisa se proteger. E a proteção mais eficaz não é evitar a pessoa, é evitar alimentar o mecanismo. Como? Não oferecendo o alimento, não compartilhando seus planos em estado de alta vibração. Calma, porque a quinta lição de Rudolf Steiner vai te dar o método prático para fazer isso, sem se tornar uma pessoa fechada ou desconfiada. Rudolf Steiner ensinou o que ele chamou de discernimento espiritual. É a capacidade de perceber quando, com quem e o que compartilhar. E esse discernimento não vem de regras fixas, vem de ouvir sua essência divina. Existe uma sensação muito específica que acontece quando você está prestes a falar sobre algo importante. É uma espécie de contração no plexo solar, uma hesitação sutil. Isso é sua essência divina te alertando. A maioria das pessoas ignora isso, porque o corpo astral quer validação imediata. Mas Rudolf Steiner ensinou que, se você pausar, respirar profundamente e perguntar internamente, devo falar sobre isso agora? Você vai receber uma resposta clara. Se a resposta for sim, você vai sentir uma expansão no peito, uma sensação de fluidez. Se for não, a contração permanece. É simples assim. O problema é que as pessoas não perguntam. Elas simplesmente falam por impulso. E depois se arrependem quando o plano não se realiza, quando a energia some, quando tudo parece perder a força. E aqui está o detalhe final que Rudolf Steiner revelou sobre o silêncio. Ele não é isolamento, é gestação. Quando você mantém um plano em silêncio, você está fazendo exatamente o que a natureza faz com uma semente. Você a mantém protegida sob a terra, longe da luz, em um ambiente controlado, até que ela tenha força suficiente para emergir. Se você desenterrar a semente todo dia para mostrar para os outros como ela está crescendo, ela morre. Não porque as pessoas sejam más, mas porque a semente precisa do escuro, do silêncio, do ambiente protegido para desenvolver raízes fortes.
Seus planos são sementes espirituais e eles precisam do silêncio para criar raízes na dimensão sutil, antes de poderem florescer no plano físico. Rudolf Steiner viveu isso pessoalmente. Quando ele estava desenvolvendo a antroposofia, trabalhou em silêncio por anos. Ele não saiu anunciando que ia criar uma nova ciência espiritual. Ele simplesmente trabalhou, estudou, desenvolveu e só começou a falar quando a estrutura já estava sólida o suficiente para resistir às entidades da sombra. E mesmo assim, ele enfrentou ataques tremendos. Imagina se tivesse começado a falar antes de estar pronto? Você está fazendo isso todos os dias, compartilhando sementes antes da hora e depois se perguntando por que a colheita nunca vem. Mas tem algo que acontece quando você finalmente entende e aplica essas 5 lições, algo que Rudolf Steiner chamou de acumulação de força volitiva. Quando você para de dispersar sua energia criadora em palavras, ela começa a se acumular internamente, como água em uma represa. E quando você finalmente age, quando você coloca o plano em movimento no mundo físico, essa força acumulada se manifesta com uma intensidade muito maior do que se você tivesse ficado falando o tempo todo. Pessoas ao seu redor vão se surpreender, vão perguntar como você conseguiu, e você vai sorrir em silêncio, porque aprendeu com Rudolf Steiner que algumas forças só funcionam quando não são explicadas. Mas calma, porque agora vem a parte que a maioria das pessoas tem dificuldade. Como aplicar isso na prática sem se tornar uma pessoa isolada? Como viver em sociedade, manter relacionamentos, trabalhar em equipe e, ao mesmo tempo, proteger sua força criadora? Rudolf Steiner tinha consciência desse dilema, e ele criou o que chamou de círculos de confiança espiritual. Deixa eu explicar como isso funciona. Nem todas as pessoas em sua vida estão no mesmo nível de desenvolvimento espiritual. Isso não é julgamento. É simplesmente reconhecer que cada alma está em um ponto diferente da jornada. Rudolf Steiner ensinou que você pode dividir as pessoas ao seu redor em 3 círculos. O primeiro círculo é formado por aqueles que estão em ressonância espiritual com você. São poucas pessoas, talvez 2, 3, no máximo 5 em toda a sua vida. Essas são as únicas pessoas com quem você pode compartilhar seus planos em gestação sem perder força. Por quê? Porque o corpo astral delas vibra na mesma frequência que o seu. Quando você fala, em vez de dispersar energia, você cria um campo energético compartilhado que fortalece ambos. Rudolf Steiner chamava isso de comunhão de almas, e é extremamente raro. O segundo círculo é formado por pessoas com quem você pode compartilhar somente depois que a manifestação já começou no plano físico. São amigos, colegas, familiares que te apoiam, mas que ainda carregam suas próprias dúvidas e limitações. Com essas pessoas, você não está em perigo de drenadores de energia ativo, mas também não está protegido de efeito dissipador passiva. Então a regra é simples: só compartilhe fatos, nunca potencialidades. E o terceiro círculo são todas as outras pessoas, conhecidos, colegas de trabalho, familiares distantes, pessoas nas redes sociais. Com essas, Rudolf Steiner era categórico. Silêncio absoluto sobre qualquer coisa importante, não porque elas sejam ruins, mas porque você não tem controle sobre o que elas vão fazer energeticamente com a informação que você compartilha, e não vale o risco. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é: como identificar em qual círculo cada pessoa está? Rudolf Steiner ensinou um método muito simples. Observe como você se sente depois de passar tempo com a pessoa. Se você sai da interação com mais energia, mais clareza, mais força do que quando entrou,
Essa pessoa pode estar no primeiro círculo. Se você sai igual, neutro, ela está no segundo círculo. Se você sai cansado, confuso ou de alguma forma diminuído, ela está no terceiro círculo. E aqui está o detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora. As pessoas podem mudar de círculo. Não é uma sentença permanente. Alguém que hoje está no terceiro círculo pode, através do próprio desenvolvimento espiritual, eventualmente alcançar o segundo ou até o primeiro. E o oposto também é verdadeiro. Alguém que estava no primeiro círculo pode regredir. Então, esse discernimento precisa ser constante e honesto. Mas tem uma armadilha que Rudolf Steiner alertou. Muitas pessoas usam essa classificação como desculpa para se isolarem completamente. Elas dizem, eu não tenho ninguém no primeiro círculo, então não vou compartilhar nada com ninguém nunca. Isso não é proteção espiritual, é medo disfarçado de sabedoria. Rudolf Steiner foi muito claro. O silêncio sobre planos não te desobriga de conexão humana autêntica. Você pode compartilhar sentimentos, experiências presentes, aprendizados passados. Você simplesmente não compartilha sementes futuras. E tem mais. Rudolf Steiner ensinou que o próprio ato de buscar validação externa para seus planos é um sintoma de fraqueza na essência divina. Quando você realmente confia em algo que está gestando, você não sente necessidade de contar. A certeza interna é suficiente. Então, se você está com vontade quase compulsiva de compartilhar, isso é um sinal de que você mesmo duvida. E quando você compartilha a partir dessa dúvida, você não está buscando apoio, você está buscando alguém que convença você de que vale a pena. Isso é transferir para fora uma responsabilidade que é da sua essência divina. Rudolf Steiner chamava isso de terceirização espiritual, e é uma das formas mais sutis de autossabotagem. Agora, deixa eu te contar sobre um caso específico que Rudolf Steiner relatou em uma de suas palestras sobre entidades da sombra. Tinha um estudante de antroposofia, digamos que ele se chamava Gustavo, que estava desenvolvendo um método de agricultura biodinâmica totalmente novo. Ele compartilhou a ideia com alguns colegas antes de começar a implementar, e aqui está o detalhe interessante. Os colegas eram todos bem-intencionados, todos apoiaram. Todos disseram que era uma ideia brilhante, mas o método nunca se concretizou. Gustavo tentou várias vezes e sempre esbarrava em obstáculos inexplicáveis, como se existisse uma força invisível trabalhando contra ele. Quando ele levou o caso para Rudolf Steiner, a resposta foi direta. Você dissipou a força antes da hora. Mesmo o apoio bem-intencionado criou formas-pensamento que interferiram no processo de gestação. Por quê? Porque quando alguém apoia verbalmente uma ideia que ainda não se manifestou, essa pessoa cria uma forma-pensamento baseada na própria interpretação da ideia. E raramente essa interpretação é exatamente igual à sua. Então, agora existem múltiplas versões astrais do mesmo projeto, todas competindo por energia. E o resultado é que nenhuma delas se manifesta com força total. É por isso que Rudolf Steiner dizia que até o apoio precisa esperar o momento certo. Agora vem a parte prática, que você pode implementar hoje mesmo. Rudolf Steiner desenvolveu um exercício específico para fortalecer o que ele chamava de musculatura do silêncio. Funciona assim. Durante os próximos 7 dias, escolha um pequeno objetivo pessoal. Algo simples. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser ler um livro específico, fazer uma mudança na dieta, reorganizar um espaço da sua casa. A única regra é que você não pode contar para ninguém que vai fazer isso, nem para as pessoas do primeiro círculo, ninguém. Você simplesmente faz, em silêncio total,
e observa o que acontece internamente. Rudolf Steiner garantia que em algum momento durante esses 7 dias você vai sentir uma vontade quase irresistível de compartilhar. Pode ser quando você estiver empolgado com o progresso. Pode ser quando estiver enfrentando dificuldade e quiser desabafar. Essa vontade é o corpo astral tentando se sobrepor à essência divina. E toda vez que você escolhe não ceder, você fortalece sua vontade criadora. No final dos 7 dias, você vai ter completado o objetivo em silêncio e vai notar algo interessante. A sensação de realização é muito mais profunda do que quando você compartilha o processo. Por quê? Porque toda a energia ficou contida dentro de você, não vazou. E isso cria uma espécie de condensação espiritual. Uma densidade de satisfação que não depende de validação externa. Rudolf Steiner chamava isso de autossuficiência do eu, e é uma das qualidades mais importantes para quem busca desenvolvimento espiritual real. Mas tem uma coisa que acontece. Quando você começa a praticar isso consistentemente, você percebe que a maioria das conversas ao seu redor são exatamente o oposto. São pessoas compartilhando planos, ideias, objetivos, buscando validação, dispersando energia. E você começa a ver o padrão. A mesma pessoa fala do mesmo projeto há meses, às vezes anos, mas nunca age, porque toda a energia que deveria ir para a ação está indo para a narrativa. Rudolf Steiner observou isso em muitos de seus alunos. E ele percebeu que existe um tipo de pessoa que prefere viver na empolgação da potencialidade do que na realidade da manifestação. Por quê? Porque enquanto está no plano das ideias, tudo é perfeito. Não tem obstáculos reais. Não tem fracasso possível. É seguro, mas manifestar significa trazer para o mundo físico. E no mundo físico existe resistência, existe erro, existe a possibilidade de não ser exatamente como você imaginou. Então, essas pessoas usam o compartilhamento como uma forma de viver a experiência, sem ter que realmente vivê-la. Elas contam o plano tantas vezes, com tantos detalhes, que o corpo astral se satisfaz com a narrativa e perde o impulso de manifestar. Rudolf Steiner chamava isso de masturbação espiritual, e ele não usava o termo de forma leviana. Era uma descrição precisa de uma energia criativa sendo desperdiçada em satisfação fantasiosa, em vez de ser canalizada para a criação real. Duro? Talvez. Mas Rudolf Steiner nunca foi de dourar a verdade. E se você está se reconhecendo nisso agora, não é para se sentir mal. É para acordar. Porque se você percebeu o padrão, você pode mudar. A mudança é simples. Mas não é fácil. Você para de falar e começa a fazer. E toda vez que sentir vontade de compartilhar o progresso, você respira fundo, sente a contração no plexo solar e escolhe o silêncio. Vai ser desconfortável no início. Seu corpo astral vai gritar por validação, mas sua essência divina vai te sustentar. E a cada escolha pelo silêncio, ele fica mais forte. Agora tem um detalhe sobre o silêncio que Rudolf Steiner revelou e que pouquíssimas pessoas conhecem. Existe uma diferença entre silêncio passivo e silêncio ativo. Silêncio passivo é quando você simplesmente não fala porque tem medo, porque é tímido, porque não sabe o que dizer. Esse tipo de silêncio não gera força espiritual. É apenas ausência de ação. Silêncio ativo é quando você poderia falar. Sabe exatamente o que diria. Sente o impulso de falar, mas escolhe conscientemente não fazê-lo. Esse silêncio é uma afirmação de poder da essência divina.
Rudolf Steiner comparava essa situação com a diferença entre um campo sem sementes e um campo com sementes germinando sob a terra. Ambos parecem vazios na superfície, mas um está realmente vazio, enquanto o outro está cheio de potencial protegido. Seu silêncio precisa ser do segundo tipo. Precisa estar cheio de intenção consciente. Não é que você não tenha o que dizer, é que você escolhe não dizer, porque entende a física espiritual por trás disso. E tem outro aspecto do silêncio, que a antroposofia revela e que é absolutamente transformador. O silêncio cria espaço para comunicação com o mundo espiritual. Enquanto sua boca está falando, sua mente está processando, seu corpo astral está agitado. Não há espaço para receber orientação da sua essência divina ou de seres espirituais superiores. Mas quando você mantém silêncio externo e aquieta também o diálogo interno, você abre um canal. Steiner chamava isso de postura receptiva da alma, e nesse estado de silêncio profundo, você começa a receber insights que não vêm do raciocínio lógico, vêm de uma fonte mais elevada. Podem ser inspirações criativas, soluções para problemas, direcionamentos claros sobre próximos passos. Mas isso só acontece no silêncio, porque essas comunicações do mundo espiritual são sutis. Elas não gritam para serem ouvidas, elas sussurram, e você só escuta o sussurro. Quando para de gritar, olha só que interessante. Steiner percebeu que as pessoas mais conectadas espiritualmente que ele conheceu eram as que falavam menos, não porque fossem antissociais, mas porque aprenderam que existe um tipo de comunicação que acontece além das palavras. E quando você encontra alguém assim, você sente, não precisa de muito diálogo. Existe uma transmissão energética que acontece no silêncio compartilhado. Steiner chamava isso de comunhão de almas na dimensão sutil. É muito mais profundo do que qualquer conversa poderia ser. Mas vamos trazer isso para a sua vida prática agora. Deixa eu te dar um protocolo específico que Steiner recomendava para alunos avançados de antroposofia. Quando você tiver um plano importante, algo que realmente importa para você, siga esses passos. Primeiro passo: escreva o plano em detalhes completos. Todo o processo, todos os passos. Tudo que você gostaria de compartilhar com alguém, mas não compartilhe, apenas escreva. Segundo passo: leia o que escreveu em voz alta, sozinho. Steiner explicava que isso satisfaz parcialmente a necessidade do corpo astral de exteriorizar, mas sem dispersar a energia para outros campos energéticos. Terceiro passo: queime o papel, literalmente. E enquanto queima, visualize toda aquela intenção retornando para dentro de você, mas agora purificada pelo fogo. Steiner usava o fogo como símbolo de transmutação. Quarto passo: silencie completamente sobre o assunto. Comece a agir, mas não fale. E toda vez que sentir vontade de compartilhar, lembre-se do papel queimando e da energia retornando para você. Steiner garantia que esse simples ritual multiplica por 10 a força de manifestação, porque você satisfaz a necessidade de expressão do corpo astral, sem alimentar forças opostas no plano astral. É engenhoso. E olha, se você chegou até aqui neste vídeo, você já está demonstrando algo que Steiner valorizava muito: persistência em buscar conhecimento real. A maioria das pessoas desiste nos primeiros minutos, quando o assunto exige profundidade. Mas você está aqui. E isso não é acaso. Steiner sempre dizia que, quando a alma está pronta para um ensinamento, o ensinamento aparece. Então, se esse tema do silêncio está ressoando forte com você agora,
Presta atenção. Sua alma está te dizendo que é hora de aplicar isso. E antes que eu te mostre o último ensinamento de Steiner sobre esse tema, algo que ele raramente compartilhava publicamente, eu preciso fazer uma pausa. Esse vídeo não apareceu na sua tela por acaso. Você acabou de receber ensinamentos da antroposofia que foram censurados, distorcidos e escondidos por décadas. Steiner pagou um preço alto por revelar essas verdades. E hoje, continuar compartilhando isso de forma honesta tem um custo. O algoritmo não favorece conteúdo profundo. Patrocinadores não querem se associar com temas espirituais controversos. Esse canal existe porque pessoas que entendem o valor desse conhecimento escolhem apoiá-lo diretamente. Se o que você descobriu aqui te trouxe clareza, se essas 5 lições de Steiner já começaram a mudar sua perspectiva sobre silêncio e manifestação, existe uma forma de você garantir que esse trabalho continue. Logo ali embaixo, você vai ver um coração dourado. É o Super Thanks do YouTube. Quando você clica ali e contribui com qualquer valor, você não está só apoiando um canal, você está protegendo um espaço onde a antroposofia pode ser compartilhada sem distorções. Você está dizendo que existem verdades que valem mais do que entretenimento e que você faz parte da comunidade que mantém essas verdades vivas. Então, se essas 5 lições ressoaram com você, clica naquele coração dourado agora, qualquer valor. O que importa é a intenção. E depois volta aqui, porque o que vem a seguir é o ensinamento mais poderoso que Steiner deixou sobre o silêncio. Eu espero. Pronto, vamos lá. Steiner revelou em uma palestra restrita a alunos avançados algo que ele chamou de Lei do Silêncio Cósmico. E essa lei muda completamente o jogo. Quando você entende, funciona assim. O universo, ou o que Steiner chamava de ordem espiritual cósmica, tem uma regra muito específica sobre manifestação. Ele só entrega no plano físico aquilo que foi mantido em segredo no plano espiritual, pelo tempo necessário de gestação. É como uma gravidez espiritual. Existe um período mínimo necessário para que a semente se desenvolva completamente antes de poder nascer no mundo físico. E se você interrompe esse período, falando antes da hora, você causa um aborto espiritual do projeto? Duro ouvir, mas é exatamente assim que Steiner descreveu. E aqui está o detalhe que poucas pessoas sabem. Esse período de gestação não é o mesmo para todos os projetos. Steiner identificou que depende de 3 fatores. Primeiro, a magnitude do objetivo. Quanto maior a transformação que você está tentando manifestar, mais longo o período de silêncio necessário. Segundo, seu próprio nível de desenvolvimento espiritual. Quanto mais forte sua essência divina, mais rápido você consegue gestar manifestações. Um iniciado pode manifestar em semanas, o que uma pessoa comum levaria anos. Terceiro, a resistência das forças opostas. Se o que você está tentando manifestar vai contra interesses de entidades da sombra ou luciféricas, o período de gestação silenciosa precisa ser mais longo para acumular força suficiente para vencer a resistência. Então, não existe uma regra fixa. Você precisa desenvolver sensibilidade espiritual para saber quando cada projeto específico está pronto para ser compartilhado. Mas Steiner deu uma orientação geral. Se você não tem certeza, sempre opte por mais silêncio do que menos, porque o excesso de silêncio nunca prejudica a manifestação. Já a falta dele quase sempre prejudica, e tem um sinal claro de que o período de gestação terminou, quando você não sente mais vontade de compartilhar.
Parece contraintuitivo, mas é exatamente assim. Enquanto você está ansioso para contar, a semente ainda está frágil. Quando você alcança um estado de total paz interna sobre o projeto, independente de alguém saber ou não, é sinal de que a gestação se completou. Nesse ponto, falar ou não falar se torna irrelevante. A manifestação já está garantida no plano causal. É só questão de tempo, até se concretizar no físico. Rudolf Steiner viveu isso com a própria antroposofia. Quando ele finalmente começou a ensinar publicamente, ele não estava ansioso para provar nada. Ele simplesmente sabia que o conhecimento estava maduro o suficiente para ser compartilhado. E nada que os oponentes fizeram conseguiu impedir a disseminação. Mas se ele tivesse começado a falar antes, enquanto ainda estava desenvolvendo internamente, as entidades da sombra teriam esmagado o movimento, antes de ganhar raízes. Então aqui está o teste final que você pode fazer para saber se deve ou não compartilhar algo. Pergunta para si mesmo: eu preciso que alguém saiba disso, ou eu só quero que saibam? Se a resposta for preciso, geralmente é porque você está buscando validação externa, e isso significa que ainda não está pronto. Se a resposta for quero, pode ser entusiasmo genuíno de compartilhar algo já manifestado. Aí sim, pode ser o momento certo, mas na dúvida, sempre escolha o silêncio, porque o silêncio nunca te prejudica. Já as palavras precipitadas podem custar a realização de anos de trabalho. Então, como você transforma tudo isso que aprendeu hoje em mudança real na sua vida? Vou te dar um protocolo de 30 dias, baseado nos ensinamentos de Rudolf Steiner. Semana 1. Pratique o silêncio sobre pequenas coisas. Não conte o que vai comer, onde vai ir, o que vai comprar. Coisas simples, só para começar a exercitar o músculo do silêncio. Semana 2. Aplique o silêncio a planos de curto prazo, algo que você vai fazer nos próximos dias. Não compartilhe, só execute. Semana 3. Escolha um projeto de médio prazo e mantenha em total silêncio. Pode ser algo que vai levar semanas ou meses. Trabalhe nele todos os dias, mas não diga uma palavra para ninguém. Semana 4. Observe os resultados. Compare a taxa de realização do que você manteve em silêncio versus o que compartilhou. Rudolf Steiner garantia que a diferença seria tão óbvia que você nunca mais voltaria ao padrão antigo. E no final desses 30 dias, você terá desenvolvido o que Rudolf Steiner chamava de soberania espiritual, a capacidade de seguir sua missão de alma, sem depender de validação, opinião ou energia de ninguém externo a você. Isso não te torna isolado, te torna livre. E quando você alcança essa liberdade, algo mágico acontece. Você para de atrair drenadores de energia, porque você não está mais emitindo o sinal que os atrai. Você para de ter planos que não se realizam, porque você não está mais dispersando a força necessária para manifestá-los. E você começa a viver naquele estado que Rudolf Steiner descrevia como fluir com a ordem cósmica, onde as coisas simplesmente acontecem, não porque você força, mas porque você está alinhado. Então agora vem a parte crucial. Aplica isso ou não. Você pode ter achado tudo isso fascinante, pode ter concordado com cada palavra, pode ter sentido aquele clique interno de reconhecimento da verdade. Mas se você não aplicar, nada muda. E Rudolf Steiner era categórico sobre isso. Conhecimento espiritual que não se transforma em prática não tem valor algum. É só entretenimento intelectual. Então aqui está o desafio que eu deixo para você.
Tem algo importante na sua vida agora? Algum plano, algum objetivo, alguma mudança que você quer manifestar? Escolhe agora, neste momento, que você vai manter isso em absoluto silêncio pelos próximos 30 dias. Não conta para ninguém, nem para quem você acha que está no primeiro círculo. Ninguém. E todo dia, quando sentir vontade de compartilhar, lembra deste vídeo. Lembra das 5 lições de Rudolf Steiner. Lembra que silêncio é proteção ativa da sua força criadora. Faz isso pelos próximos 30 dias e depois volta aqui e deixa um comentário contando o que aconteceu, mas sem dar detalhes do projeto. Só diz: silêncio funcionou ou não funcionou. Vai ser o experimento espiritual mais poderoso que você já fez e vai te dar uma prova empírica do que Rudolf Steiner ensinou. Porque a antroposofia não é para ser acreditada, é para ser testada. E se você quiser ir mais fundo nesse tema e em outros ensinamentos de Rudolf Steiner, que a maioria dos canais não tem coragem de abordar, tem 2 botões importantes ali embaixo. Um é o botão de inscrever-se, porque eu posto vídeos assim toda semana, revelações da antroposofia que vão continuar te desafiando, te expandindo e te transformando. O outro é o sino de notificações. Ativa ele, porque o algoritmo esconde vídeos profundos. E se você não ativar, você vai perder os próximos. E uma última coisa, deixa um comentário agora, dizendo apenas a palavra silêncio. Se você vai aceitar o desafio dos 30 dias, não precisa explicar nada, só a palavra. É um compromisso simbólico com você mesmo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que vive compartilhando planos e nunca realizando, compartilha este vídeo. Você pode estar mudando a vida espiritual dessa pessoa. As 5 lições de Rudolf Steiner sobre o silêncio não são teoria, são ferramentas práticas de manifestação que funcionaram para ele. Funcionaram para milhares de estudantes de antroposofia ao longo de um século e vão funcionar para você, mas só se você aplicar. Então fecha a boca sobre seus planos, abre o coração para a força criadora que mora em você e deixa o silêncio fazer o trabalho que as palavras nunca conseguiram. Rudolf Steiner estava certo, sempre esteve. Nos vemos no próximo vídeo, em silêncio.